Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. And the hour has come now that when the great drama picture of God set forth of the latter rain, Joel said, in the last days it shall come to pass that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Upon my handmaids and maidservants I will pour out of my Spirit, and I will show signs in the heaven above, and signs in the earth below, and pillars of fire and vapor of smoke. It shall come to pass before the great and terrible day of the Lord shall come to whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. E a hora tem chegado agora, quando o grande drama, o quadro de Deus começa, da chuva tardia. Joel disse, nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas eu derramarei do meu espírito, e eu mostrarei sinais em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e colunas de fogo e vapor de fumo. Acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus said in there, these things that I do, you shall do in greater than this, for I go unto my Father. Hallelujah! Hallelujah! Here's what he said in there, and the word back there said, if ye abide in me, and my word abide in you, ask what you will, and it shall be given unto you. Jesus disse lá, estas coisas que eu faço, vós fareis, e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia, aleluia. Aqui está o que isto disse lá dentro, lá na palavra lá atrás, disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. A few years ago, the people around here said, you people up there, that tabernacle is holy rollers, you're all this, that, and the other, you're crazy. Há poucos anos atrás, o povo ao redor daqui disse, vocês, o povo lá em cima do tabernáculo, são santos roladores. Todos vocês são isto, isso e aquilo, e vocês estão loucos. But oh my, we stood on that, what was true, the baptism of the Holy Ghost, and now the power of Almighty God is formed in the church, coming forth. Hallelujah! I know the Holy God is going to shake the whole thing everywhere. Brother, it's already in session right now. It's going on. That's right. Porém, oh, que coisa! Nós temos ficado sobre essa rocha. Isso é verdade para o batismo do Espírito Santo. E agora o poder do Deus Todo-Poderoso formado na igreja saindo. Aleluia! Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira em todo lugar. Irmão, isto já está em sessão agora mesmo. Isso está indo adiante. Isso é certo. The deity of him. Who is he? Someone thinks him a little baby back there. He's the one that stood on the invisible, my platform, raised down his hands and spoke and said, let there be light. And there was light. That was Jesus Christ. Oh, he was in the world, and the world was made by him, and the world recognized him not. He's the deity of God. Look what he did back there. Talk about the miraculous. Back there he talked about shouting. When he performed the miraculous things to make things which are now out of things which was not. He spoke and it was so. A deidade dele, quem é ele? Alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos e falou e disse, haja luz, e houve luz. Esse foi Jesus Cristo, pois ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar? Quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das coisas as quais não existem, ele falou, e assim foi. And that same power, that same Christ, hallelujah,
say it's wrong, but that same power that spoke the world into existence is in those people that got the Holy Ghost. Men and women, it's time that we found out who you are. The devil's trying to hide you back, tell you that you're some little cow down, something you're not. You're sons and daughters of God. The deity is not in heaven, it's you. Hallelujah. I know you think I'm crazy, but let me tell you something, brother. When you realize that Almighty God lives in you, immortal life. My life I give Zoe. The life of God is in the human being. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. Homens e mulheres, é agora para que nós descubramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha covardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você, aleluia. Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe. A vida de Deus está no ser humano. He stood back there. He's the creator of all things. He made life, frogs, all beasts, ducks, chickens, animals, created everything. And nothing was made but what was made of him. Who? Christ! The deity. He brought down plagues and everything in the days of Egypt. Who? Christ! He stopped the mouths of lions. He quenched the mouths of fire. They take the edge of the sword. They raised the dead from the grave. Who? Christ! Oh my! What was he? Who is he? Christ, the deity! Ele esteve no passado ali. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais. Criou tudo e nada foi criado a não ser que fosse criado por ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. Ele teve as bocas dos leões. Ele apagou a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada. Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo. Oh, que coisa! O que será? Quem é ele? Cristo, a deidade. Even in you to the end of the age. Christ in the manger? No! Christ in you! Hallelujah! Amen. We're not worshiping Christ in the manger, but Christ in you! The Holy Ghost, the hope of life! Hallelujah, the Creator! God Himself will live in us. It does not yet appear what we shall be, but we'll see Him as He is, or we'll be made like Him. Here in anything. No room for him. Irmão, irmã, aquela deidade está em você. Eu não andarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não. Cristo em você, aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você, o Espírito Santo, a esperança da vida, aleluia! O Criador, Deus mesmo morando no ser humano. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas assim como Ele é, o veremos, pois seremos feitos tais como Ele, o Espírito no ser humano. People around here say they're of Christ. Their churches of Christ, they go to what they happened last night. Open up the Christmas presents and see about Daddy. In there, under the Christmas tree of a many man last night, set a big box of beer somewhere. No room for Jesus, all for beer. Nenhum lugar para Ele.
pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo, que a igreja deles é de Cristo. Elas vão a um... E o que aconteceu ontem à noite? Elas abriram seus presentes de Natal. Vamos ver a respeito do papai. Lá dentro havia estava sob a árvore de Natal, dentre muitos um homem, ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar. Nenhum lugar para Jesus, tudo para a cerveja. Open up Mama's present. A deck of cards. No room for Christ. The cards. That's right. Instead of a little Bible or something to the children, his little G-Man book or something like that. No room for Jesus. Instead of going to church, he goes to show, dances, everything. He calls themselves Christians. Abriram o presente da mamãe, um baralho de cartas. Nenhum lugar para Cristo. As cartas. Isso é correto? Em vez de uma pequena Bíblia ou algo para crianças, é um livrinho de agentes do FBI ou alguma coisinha assim. Nenhum lugar para Jesus. Em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais e se chamam cristãos. Brother, when the deity of life of the Holy Ghost comes into the human heart, he crowds out everything that Christ has. You know that's the truth. Irmão, quando a deidade de Deus pelo Espírito Santo entra no coração humano, ele faz sair tudo que Cristo não criou. Vocês sabem que é a verdade. God, Christ, the hope of glory in you, not in the cradle in you. That was one time God was back in the beginning. Then he come into Moses, he come into the children of Israel. He come into the cradle. But now they're worshiping way back like some prehistoric something. When Christ is in you. Here he is today, the Son of God, moving up his great church is moving. Cristo, a esperança da glória em você, não no berço, em você. Isso aconteceu em certa época. Deus estava de volta no princípio, então ele entrou em Moisés, ele entrou nos filhos de Israel, ele veio no berço, porém agora eles o adoram lá no passado como algo pré-histórico, quando Cristo está em você. Ele está aqui hoje, o Filho de Deus se movendo, a sua grande igreja está se movendo. Today the church has soup suppers, pie suppers. See who can dress the best. Going to the church for pomp, glory, who got the best church, the best seats, who can play this, who can do that, and no room. All times they got something else to do besides prayer. They can't pray anymore. They got something else to do, they can't pray anymore. They just can't learn to serve God like they used to. No room for him in the end. And this is in the end time, friend. No room for him in the end. Of course, I know what that end means, but I'm referring to this end. Hoje a igreja tem jantares de sopa, jantares de pastelão. Vem, quem pode se vestir melhor, entram na igreja com pompa, glória. Quem tem a melhor igreja, os melhores assentos, quem pode tocar isto, quem pode fazer aquilo. E nenhum lugar, constantemente, eles têm outras coisas para fazer além da oração. Eles já não podem orar mais. Eles têm outras coisas a fazer. Eles não podem orar mais. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. Nenhum lugar para ele na estalagem. E isto é no tempo do fim, amigos. Nenhum lugar para ele na estalagem. Naturalmente eu sei o que essa estalagem significa, porém eu estou me referindo a este fim. But the Bible said in that day, when the almond tree shall flourish, desire of man shall pale, because he goes to his long home, and the mourners go about the street, or the silver cord be broken, the pitcher broken, and the fountain. Oh, mercy, my friends. Porém a Bíblia disse, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os planteadores andarão rodeando pelas ruas, ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! But the prophet also said, it'll be light in the evening time. That's right, the path of glory you shall surely find. That's right. The evening time comes. The church now that was once pressed back, that little manger experience that we've been through, has come to a place now that the people are realizing that the deity and the power of Almighty God is living in the human being.
Porém o profeta também disse: haverá luz no tempo do entardecer, isso é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória, isso é certo. O tempo do entardecer tem chegado. A igreja agora, que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade e o poder de Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Oh, brother, sister, let me speak to you in the name of Jesus. Do you still hear me? Oh, my, let me tell you something. Ó irmão e irmã, permita-me falar a você no nome de Jesus esta manhã. Vocês ainda me ouvem? Oh, que coisa! Deixe-me dizer-lhes algo. The time's coming when women and men are just about alike. They dress so much alike you can't tell one from the other. That's right, all those things in the Bible said would come to pass. It's here. That's right, you know that's the truth. Is it the truth? Is it the truth? It is the truth. They act alike, look alike, cuss alike, talk alike. The Bible said it would be that way. He said in the last days that peerless times would come. Men would be lovers of their own selves more than lovers of God. Truce breakers, false accusers. Is it here? That's right. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam o que aconteceria. Eis aqui, isso é certo. Vocês sabem que isso é a verdade. É a verdade? É a verdade. É a verdade. Eles atuam de modo parecido, se parecem, falam de modo parecido. A Bíblia disse que isto seria dessa maneira. Ele disse: nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Isso está aqui. Isso é certo. Oh, glory to God, I feel something rolling in my soul. I don't know when I look out here, as it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. Noah had some faithful ones in that day. God's got some faithful ones today. The hour is coming, this great drama is setting. Oh, glória a Deus! Eu sinto algo rodando na minha alma. Oh, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé teve alguns fiéis naquele dia. Deus tem alguns fiéis hoje. A hora está chegando. Esse grande drama está montando-se. Men and women, as the Holy Ghost is dwelling in you. The Christ that was born 1900 years ago came to manhood. He never stayed in the cradle. Homens e mulheres, se o Espírito Santo está morando em vocês, o Cristo que nasceu há 1900 anos atrás chegou a ser homem maduro. Ele nunca ficou no berço. And today, that memorial of his birthday, what do? They get some tree, cut it down, make a Christmas tree for the kiddies. But they think that's all right. I'm not kicking against that, but the thing it is, they put more on the Christmas tree than they do for Christ. E hoje esse memorial do seu dia de nascimento que eles fazem, eles tomam a árvore, a cortam, fazem uma árvore de Natal para as crianças, porém acham, isso está bem. Eu não estou dando pontapés contra isso, porém a coisa disto é, eles põem mais sobre a árvore de Natal do que eles fazem por Cristo. Chris Kringle's all over the country, who was a German, a Catholic saint years ago. An old man went about doing good, and today it's become almost a worship. That's right, it's all right to tell the kiddies whatever you want to do as far as I'm concerned. But the thing of it is, it's so easy to fall in that rut on the other side and push out Christ and the real fundamentals of Christmas. And man, take Chris Kringle instead of real Christmas. That's right, no room for him in the end. Chris Kringle, o mesmo que Papai Noel, está por toda a nação. Quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos, um velho homem ocupado em fazer o bem. E hoje isto quase tem se tornado uma adoração. Isto é correto. Está bem dizer às crianças, ou seja o que for que você quiser fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disto é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo do Natal, e o homem aceita Chris Kringle ao invés do verdadeiro Natal. Isso é certo. Nenhum lugar para ele na estalagem. It's all brought down. We had time and it was getting late, and it's getting late. Tudo isto está representado se nós tivéssemos tempo. Eu sei que está ficando tarde. Está ficando tarde. But look, friends, the hour has come and is now that when God's great drama set here before us, the Son of God that was in the cradle is in the heart now. He's
the deity of God. He's God the Creator. He said all things, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Porém, olhem, amigos, a hora tem chegado e agora é quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós. O Filho de Deus que esteve no berço está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. Ele é Deus, o Criador. Ele disse todas as coisas. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. And today that's what's the matter with the church. The hope of glory, the baptism of the Holy Ghost has come into the people's hearts, and they don't recognize what it is. They think it's a little church joining or something like that. E hoje isso é o que acontece com a igreja. A esperança da glória, o batismo do Espírito Santo tem entrado no coração das pessoas e elas não reconhecem o que isto é. Eles pensam que é um pouco de união à igreja ou algo assim. But that is the God, the Creator, living in you and giving you all the powers, and you're in possession of anything that He has. So is it in you to abstain from evil, to do good, to shun evil, and flee to righteousness, to turn away from temptation. Porém, isso é o Deus, o Criador morando em você e dando a você todos os poderes, e você tem possessão de qualquer coisa que Ele teve. Portanto, isso está em você para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir à retidão, para afastar-se da tentação. All malice, hatred, strife, envy, and so forth, turn away from it. For that'll take Him from your heart. If you will receive Him, embrace Him, and love Him, and hold Him in your heart, and love Him, I tell you, the church together, and that kind of a power, has the power to bind the heavens, heal the sick, open the eyes of the blind, hallelujah. The speak of the deaf hear, the cripples walk, the blind see. Why, it's recognizing the power of Almighty God into your heart. There He is, the deity. Toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante, afastar-se disso, porque isso o tiraria do seu coração. Se você recebê-lo, abrace-o, ame-o, segure-o em seu coração e ame-o. Eu posso lhe dizer que a igreja, juntamente nessa classe de poder, tem poder para atar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos, aleluia, os surdos falam, os mudos falam e os surdos ouvem, os aleijados andam, os cegos veem. Por quê? Isto é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. Aí está Ele, a deidade. You love Him? The one of the poets said, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Vocês o amam? Não é de se admirar o que o poeta diz. Sublime graça do Senhor, que é um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Dear brother, sister, if you haven't got the baptism of the Holy Ghost this morning, run into the kingdom of God as quick as you can. The sealing time is on. The enemy's coming like a flood. He's raising a standard against it. The drama said the church is going home as certain as anything. You haven't got always to wait, friends. You haven't got all the time to wait. You better come now. You better make it today. That's right, while today is the day. Make it now. Amado irmão e irmã, se você não tem o batismo do Espírito Santo nesta manhã, corra para dentro do reino de Deus tão rápido quanto você possa. O tempo de selar está em operação. O inimigo tem entrado como uma torrente. Ele está arvorando bandeira contra ele. É um drama montado. A igreja vai ao lar tão certo quanto qualquer coisa. Você não tem sempre que esperar, amigo. Você não tem o tempo todo para esperar. É melhor que você venha já. É melhor que eu faça hoje. Isso é correto. Enquanto hoje é hoje, faça-o já. Remember, friends, it may seem strange. The religion of Christ never was popular. It's always been unpopular. The religion of God, because the devil is the prince of the power of the air. He has all the governments. Every government is controlled by the devil, according to the Bible. The devil said it was. That's right. He controls all the governments.
Lembrem-se, amigos, talvez isto pareça estranho. A religião de Cristo nunca foi popular. Sempre foi impopular as maneiras de Deus, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo diabo de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isto era. Isso é certo. Ele controla todos os governos. And then the Bible says, rejoice, all you holy angels and you saints upon the earth, for the kingdoms of this world have become the kingdoms of our God, and of his Christ, and he shall reign. E então a Bíblia disse: regozijai-vos todos vós, santos anjos, e vós, santos sobre a terra, pois os reinos do mundo vieram a ser os reinos do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará. Satan took Jesus up on top of the mountain, showed him all the kingdoms of the world, said, these are all mine, and I'll give them to you. Satanás levou Jesus lá em cima no topo da montanha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: estes são todos meus e eu os darei a ti. And Jesus said, get thee hence, Satan. That's right, he wasn't carrying. E Jesus disse: vai-te, Satanás. Isso é certo, ele não estava se importando. He said, my kingdom of this world, I could call legions of angels, but my kingdom is not of this world, but my kingdom is in heaven. Ele disse: se o meu reino deste mundo, eu poderia chamar quaisquer legiões de anjos, porém o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino está no céu. And he said the kingdom of God will be within you, so therefore the legions and powers and the backing of the holy angels, hallelujah, is in you this morning by the deity of Christ, by the baptism of the Holy Ghost. Yes, sir. E ele disse: o reino de Deus está dentro de vós, de modo que por isso as legiões e os poderes e o amparo dos santos anjos, aleluia, está em você, nesta manhã, pela deidade de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor. Who are you this morning? Who is Christ Jesus? He's in you as much as you let him be. He's pressing, trying to get into you, to move into you today, and you stand off and wonder and look and gaze and hold back a little while. Don't do that. Move right straight into the kingdom of God. The hour's here. Hallelujah. Quem são vocês esta manhã? Quem é Cristo Jesus? Ele está em você, o tanto quanto você o permitir estar. Ele está pressionando, tentando entrar em você, mudar-se para dentro de você, e você se mantém à distância e vagueia, e olha e fica pasmado, e se retém um pouco. Não faça isso! Mova-se bem para dentro do peito de Deus. A hora está aqui. Aleluia! Oh, how I love him. He's coming one of these days. I want to see him, don't you? I want to see him. I believe we will see him, don't you? He's here now. His power is moving. Oh, quanto eu amo! Ele vem um desses dias. Eu quero vê-lo. Vocês não querem? Eu quero vê-lo. Eu creio que nós o veremos. Vocês não creem? Ele está aqui agora. O seu poder está se movendo. What makes the people cry and shout? Go on. What's the matter? It's the Holy Ghost moving in them. If they could only realize and embrace Him. Embrace the Holy Ghost. Believe Him. Hug Him to your bosom. Live right. Do nothing that would hinder Him. Say, oh Lord Jesus, I want you to stand by me. I'm going to stand by you, Father. And as you do, He is just pressing to get into you. He wants in there. He's wooing you to Him all the time. O que faz as pessoas chorarem, gritarem, irem adiante? O que há? É o Espírito Santo se movendo neles. Se eles somente pudessem receber e o abraçassem, abrace o Espírito Santo, creia nele, abrace-o no seu peito, viva corretamente, não faça nada que o impeça, diga: ó Senhor Jesus, eu te quero. Eu quero que tu permaneças por mim. Eu vou permanecer por ti, Pai. Enquanto você diz, Ele está simplesmente pressionando para entrar em você. Ele deseja entrar aí dentro. Ele está tentando persuadi-lo a Ele todo o tempo. Now, praise God, I know this to be the truth. I know people don't realize who you are. Every person in here can live above sin. Can live without sin. Living God, you'll make mistakes, but the blood of Christ will forgive you. Father, forgive them, for they know not what
they do. Is that right? That same power of Christ that was hung on Calvary's cross, the same God that raised him up on the day of the resurrection is in you now. You that's got the Holy Ghost. Oh, don't you love him? Oh, my. Hear his voice calling today. Agora, amigos, eu sei que isso é a verdade. Eu sei que as pessoas não percebem quem é você. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado, pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo lhe perdoará. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é correto? Aquele mesmo poder de Cristo que foi pendurado na cruz do Calvário, o mesmo Deus que o levantou no dia da ressurreição, está dentro de você agora mesmo. Você que tem o Espírito Santo. Oh, vocês não o amam? Oh, que coisa! Escute a sua voz chamando hoje. Move him up to your close bosom and say, or close into your bosom, and say, now, Lord Jesus, I've been a little different, but this Christmas day I realize who you are now. I once worshipped you as a little baby in a manger. I seen you back out there as a little bitty fella, 1900 years ago, and I thought, oh, if I could have went up to Jerusalem. Mova-o junto ao seu peito e diga, ou para dentro do seu peito e diga: agora, Senhor Jesus, eu tenho sido um pouco diferente, porém a partir deste dia de Natal eu me dou conta de quem Tu és agora. Uma vez eu te adorava como um bebezinho em uma manjedoura. Eu te via lá no passado como um pequenino companheiro, há 1900 anos atrás, e eu pensava, oh, se eu pudesse ter subido a Jerusalém. Today, they're getting paths and everything to go up to the cradle, up to the place where he's born, the same manger. But friends, it's not up there where he was born, it's right here where he was born. God has brought him down to every one of us, and his living being is living in us. Oh, the Creator, the thing that created the world, and created the heavens, created the earth, created man, is right in every individual. It's got the baptism of the Holy Ghost today. That's the thing, that's the secret. Receive the Holy Ghost, he's in you, he's the hope of glory. Hoje eles estão comprando passagens e tudo para irem até o berço, até o lugar onde ele nasceu, a mesma manjedoura. Porém, amigos, não é lá onde ele nasceu. É aqui mesmo onde ele nasceu. Deus o trouxe para baixo a cada um de nós, e o seu ser vivente está vivendo em nós. Oh, o Criador, aquilo que criou o mundo e criou os céus, criou a terra, criou o homem, está exatamente em cada indivíduo que tem o batismo do Espírito Santo hoje. Isso é o principal, esse é o segredo, receber o Espírito Santo. Ele está em você, ele é a esperança da glória. And look here, in the Old Testament, as I've referred to it many times, when the contract was made, it was tore apart over a dead beast's body, and those two contracts had to come together. That contract had to dovetail one with the other. E olha aqui no Velho Testamento, assim como eu me referi a isto muitas vezes, quando o contrato era feito, ele era rasgado sobre o corpo morto de um animal, e aqueles dois contratos tinham que ser ajuntados, aquele contrato tinha que combinar um com o outro. And today God made a contract, not because you were good, not because you joined church, not because you've been in a good rank in society. You can be ever so good. You can live a clean life. You can go to church every day. You can sacrifice every day. You can give a part of your money. You can give up all the sins of the world and everything and live just as true and faithful as you can. And you'll miss heaven just as far as east is from the west. That's right. E hoje, Deus fez um contrato, não porque você fosse bom, não porque você houvesse sido unido à igreja, não porque você tivesse boa posição na sociedade. Você pode ser muitíssimo bom, você pode viver uma vida limpa, você pode ir à igreja todos os dias, você pode se sacrificar todos os dias, você pode doar uma parte do seu dinheiro, você pode desistir de todos os pecados do mundo e tudo mais, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa, e errar o céu tão longe quanto o Ocidente está do Oriente. Isso é certo? It isn't by goodness that we are saved, but it's by His mercy that we are bought. That God born to make sons and daughters. Goodness never makes them, the Spirit of God makes them. If it wasn't so, He wouldn't have had to send the Holy Ghost. Não é por bondade que nós somos salvos, mas é por sua misericórdia que nós somos comprados, que Deus desejou fazer filhos e filhas. A bondade nunca os faz, o Espírito de Deus os faz. Se isso não fosse assim, Ele não teria que enviar o Espírito Santo. How could the Holy Ghost be complete? How could the contract be complete? Jesus said, I'll go
Yet I'll come again and be with you even in death. Pray the Father, and He'll give you the Holy Ghost. He will abide with ever. Como o Espírito Santo poderia estar completo ou como poderia o contrato estar completo? Jesus disse, eu vou embora, mas voltarei de novo e estarei convosco, mesmo em vós. Rogai ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo. Ele morará convosco sempre. And people put their name on church books, try to turn a new page on Christmas Day, try to walk down to church and pay a few tributes to the manger back there, when the Holy Ghost pushing in everywhere, and the world got in so fine, they go all around and say, well, that's a bunch of holy rollers, just like it was in the days of Noah, so is it now. E as pessoas colocam seus nomes nos livros das igrejas, procuram virar uma nova página no dia de Natal, procuram ir lá para a igreja e pagarem alguns tributos à manjedoura lá do passado, quando o Espírito Santo, insistindo em todo lugar, tentando encontrar, e o mundo cegou tanto que vão até aí e dizem, bem, isso é um bando de santos roladores, exatamente como foi nos dias de Noé, assim é agora. Those who are charged by the Holy Ghost, who have immortal life living in them, the Holy Ghost, that's the type that's going to be drawn from here. That's the church and anything. A vinda do Filho de Deus está se aproximando, isso é certo, e só aqueles que estiverem saturados pelo Espírito Santo, que têm a vida imortal morando neles, o Espírito Santo, esse é o tipo que será arrancado daqui, tão certo quanto qualquer coisa. There was something other about that little ark in the days of Noah that floated on top of water. It was a drawing power from above. There was a light in the top. Let the glory of God shine from heaven down upon that upper. Havia algo diferente naquela velha arca nos dias de Noé, que flutuou por cima da água. Era um poder de atração do alto. Havia uma luz em cima que a glória de Deus brilhou do céu sobre aquele compartimento de cima. And I'll tell you today, friends, hear my words. There's a drawing power, not from the church, not from the pastor, but from glory. The passion of the Holy Ghost moving down in that light channel to go on the church. What is it? The power of God, the access to His life. Zoe. E eu digo hoje, amigo, ouça a minha palavra. Há um poder que atrai, não a igreja, não do pastor, mas da glória. Este batismo do Espírito Santo descendo nessa mesma semelhança para puxar para cima a igreja. O que é isso? O poder de Deus, o acesso à sua vida. Zoe. These things that I do shall you do also. Greater than shall you do. He was persecuted, laughed at, made fun of, and died and went in the grave. But he was true. He had the Spirit of God in him, and God raised him up. If we go the same way, so shall we come out. Oh, hallelujah. Hallelujah. Estas coisas que eu faço, também vós as fareis, maiores do que estas vós fareis. Ele foi perseguido, zombado, ridicularizado, e morreu e entrou no sepulcro. Mas ele foi leal, ele teve o Espírito de Deus nele, e Deus o ressuscitou. Se nós formos da mesma maneira, é também da mesma forma que nós sairemos. Oh, aleluia! Eu amo! Still hear me? You love him? You love him with all your heart? Isn't he wonderful? Oh, my eye has seen, ear has heard what's recorded in God's Word. Isn't he wonderful? Wonderful. Let's bow our heads. Ainda me ouvem? Vocês o amam? Vocês o amam de todo o seu coração? Não é ele maravilhoso? Oh, que coisa! Olho tem visto, ouvido tem ouvido o que é mencionado na palavra de Deus. Não é maravilhoso, maravilhoso? Vamos inclinar as nossas cabeças. Heavenly Father, oh, Jesus, I'm looking forward for a great hour. I see it coming. I see there's no hope nowhere else. I see the age moving up. I see the great red lights of communism swaying around over the earth. I see the formal churches taking a stand against your church, trying to condemn them, saying divine healing's wrong. It's a bunch of fanaticism. A bill in our own White House to close it down. Pai Celestial, ó Jesus, eu estou na expectativa de uma grande hora.
Eu vejo que ela se aproxima. Eu vejo que não há esperança em nenhum outro lugar. Eu vejo a era adiantando-se. Eu vejo as grandes luzes vermelhas do comunismo dominando ao redor da terra. Eu vejo as igrejas formais tomando a sua firme posição contra a tua igreja, tentando condená-los, dizendo: a cura divina é errada. Isso é um monte de fanatismo, um projeto de lei na nossa própria Casa Branca para fechá-la. Oh, God! The other day, sitting there and seeing those saintly people, all illuminated with the power of God, looking up on their faces and seeing the glory of God, they can be like the Hebrew children of the fiery furnace. We'll never bow down. No, our God's able to deliver us. You'll come quickly, Lord Jesus. Oh, porém Deus, o outro dia, assentado ali e olhando aquele povo santo, todos alumiados com o poder de Deus, contemplando as suas faces e vendo a glória de Deus, eles podem ser como os filhos hebreus no forno ardente. Nós nunca nos inclinaremos, não. O nosso Deus pode nos livrar. Tu virás rapidamente, Senhor Jesus. And I see the hour setting in when the form of godliness the people have, but denying the power thereof, from such turn away, you said. The Spirit's speaking for the last days, and here we are in that day today. Eu vejo que a hora está chegando quando a aparência de piedade o povo tem, mas nega a eficácia dela. Destes afasta-te. Tu falaste o Espírito falando para os últimos dias. E aqui nós estamos nesse dia, hoje. Here's our little church sitting here, Lord, men and women who I believe love you. And I pray, God, that Spirit that's filled in their hearts days gone by will now come deeper and more. May they lay aside every malice, every strife, everything that's unlike you, and move up today, not to the manger, but to Calvary. Not as altogether to Calvary, but to Christ, the hope of glory and the deity of God, the magnificence of God, the power of God that's now in our hearts trying to draw us out of the things of the world, that He might take us out of this earth someday into a better land. God grant it today. Hear the prayer of your servant and speak to the people. Aqui está a nossa pequena igreja sentada aqui, Senhor. Homens e mulheres que eu creio que te amam. E eu oro, Deus, que aquele Espírito que tem enchido muitos dos seus corações em dias passados, venha agora mais profundo, mais no interior, que eles possam deixar de lado toda a malícia, toda a porfia, tudo que é diferente de ti, e adiantarem-se hoje, não à manjedoura, mas ao Calvário, não como ao todo para o Calvário, mas Cristo, a esperança da glória, a deidade de Deus, a magnificência de Deus, o poder de Deus que está agora no nosso coração, procurando nos arrancar das coisas do mundo, que Ele possa nos levar desta terra algum dia para uma terra melhor. Deus, conceda-o hoje. Ouve a oração do teu servo e fala ao povo. If there's any lost in here, any without the Holy Spirit, may they receive of thee this morning. Grant it, dear God. For we ask it in the name of thy dear beloved Son, Jesus, who 1900 years ago was born in a manger, who suffered 33 years later at Calvary for our sins, who ascended on the high a few days after that, 40 days later. He was received up into glory. Then 10 days later, come again in the power of the Holy Ghost, and now living in the church, and soon with that same power that raised Him, the Holy Ghost in the church to take it out. Oh God, come, will you, and save the church, for we ask it in His name. Se houver alguém perdido aqui dentro, alguém sem o Espírito Santo, que eles possam receber de Ti esta manhã. Concede-o, amado Deus, porque nós o pedimos no nome do Teu amado e querido Filho, Jesus, quem nasceu há 1900 anos numa manjedoura, quem sofreu 33 anos mais tarde no Calvário por nossos pecados, quem ascendeu ao alto alguns dias depois disso, 40 dias mais tarde, ele foi recebido acima na glória. Então 10 dias mais tarde veio novamente no poder do Espírito Santo e agora ele mora na igreja. E brevemente, com aquele mesmo poder que o ressuscitou, o Espírito Santo na igreja para tirá-la. Ó Deus, vem por favor e salva a igreja, pois nós o pedimos no seu nome. While you have your hands down, we're going to sing Calling Today. If there's anyone here without Christ, without God, without hope, will you come now? Calling today.
Enquanto vocês têm as suas cabeças inclinadas, nós vamos cantar chamando hoje. Se houver alguém aqui sem Cristo, sem Deus, sem esperança, você aceitaria vir agora mesmo? Chamando hoje, chamando hoje. Jesus está chamando, Ele está eternamente chamando hoje. Jesus está eternamente chamando hoje, chamando hoje. Are you without God? Without hope, without Christ? Do you realize, Christian, that you haven't got this right hold on God? Won't you come? Farther away, Estão vocês sem Deus, sem esperança, sem Cristo? Você compreende que você não tem a vida completa da palavra de Deus? Você não aceitaria vir? Mais longe, chama. Ele está chamando hoje, chamando hoje. Jesus está chamando hoje. Ele está eternamente chamando hoje. I want you to have your eyes closed. I want you to pull down a curtain and let you look over somewhere. We're going to take a little visit this morning. I watch these carnage songs. We're going to pull the curtain down. Just for those who sit in the tabernacle, young and old and old. Ouça, o Pai está aqui e Ele deseja salvá-lo se você não é salvo. Porém, ouçam, amigos, eu desejo fazer algo nesta manhã para vocês enquanto vocês estiverem aqui de pé. Eu quero que vocês apenas fiquem com seus olhos fechados. Eu quero fazer descer uma cortina aqui e permitir vocês olharem para algum lugar. Vamos fazer uma pequena visita esta manhã. Eu vou fazer descer a cortina somente para aqueles que se assentam neste tabernáculo, jovens e velhos e todos. Eu vou olhar por cima pelos portais do inferno por um pouco de tempo esta manhã. Eles lá embaixo sabem que é época de Natal aqui em cima. Eles sabem o que eles fizeram na época de Natal. Alguns deles beberam, alguns deles andaram flertando, alguns estavam na igreja, uns zombaram, alguns ridicularizaram. E se este esqueleto ossudo que se arrasta pudesse voltar à porta desta igreja esta manhã, sabe, no próximo Natal você pode estar lá. Pode ser que você tenha estado lá por um ano no próximo Natal. Mas lembre-se, você está lidando com almas humanas. Você está lidando com coisas espirituais. E cada um de vocês tem que responder no dia de juízo. Eu só posso ser honesto. Eu só posso dizer, se você não tem recebido a Cristo esta manhã, Ele está em pé à porta aberta. You might receive Christ. Out of the Holy Ghost, and you'll be condemned. Every man is judged according to the works done in his body. After you receive the Holy Ghost, what have you done with it? E você tem o Espírito Santo. Lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com ele. Você talvez recebeu Cristo pelo Espírito Santo. Porém, você será condenado. Cada homem é julgado de acordo com as suas obras feitas neste corpo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, o que você tem feito com ele? What do you want me to be? I realize that the immortal part of God, the Spirit of God lives in my life. And if I've been wrong, you forgive me. I want to come home. I want to be better.
Você tem falado do seu próximo? Você fez coisas erradas? Você fez isso? Lembre-se, eu começaria a vida de novo agora mesmo. Diga, Senhor Jesus, hoje de agora em diante eu serei o que Tu queres que eu seja. Eu compreendo que é a parte imortal de Deus e que o Espírito de Deus mora no meu corpo. E se eu estive errado, perdoa-me Tu agora. Eu desejo ser melhor. Esta manhã, assim mesmo, apenas levante a sua mão aí atrás e diga, eu desejo começar de novo hoje, irmão Branham. Eu tenho as minhas mãos levantadas também. Eu vou começar de novo. Eu quero fazer mais por ele do que antes já fiz. Você está... Talk to her about Christ. Her father said, I'm training her, River, for society. She's going to meet that class of people because she's... I remember, as society, you can train yourself for the thing called praising. But she got the best of education. When she gets ready to break through the whole society and go with different fine classes of man, death struck her suddenly, she went with a heart attack. All of her training to get her no good, she went somewhere else. Um dos mais tristes relatos que eu já escutei certa vez, uma jovem dama, ela morava num bom lar. Falei com ela a respeito de Cristo. O pai dela disse, ela vai encontrar aquela classe de pessoas por ela. Mas ela recebeu a melhor educação. Quando ela se prepara para abrir caminho, vai à sociedade e vai com diferentes classes finas de homens. A morte golpeou, algum tipo de ataque do coração. Todos que ela foi a outro lugar. Em qual direção que você vai esta manhã? Não me importa que tipo de grupo seja semelhante cada um de vocês, você vai entrar na eternidade um destes dias. E sem Cristo, sem o Espírito Santo, a sua alma está perdida. Lembre-se disso. Você não pode obter isso, a não ser que aceite a Cristo pelo Espírito Santo. Se Ele estiver em você, Ele é o poder de Deus. Viva através disso. Ele é Deus em você. A Bíblia disse, vocês vêm a ser deuses. Isso está sobre mim, ó Deus. E Jesus disse para... Os fariseus lá disseram, tu fazes Deus. Disse, não está escrito na vossa lei que sois deuses? Ele fez Moisés um Deus para Faraó. E ele fez você um Deus para o povo. Isso é certo. E vocês, esta manhã, são epístolas escritas de Deus. As suas vidas são de Deus e até mesmo levam esse Espírito Santo. Olhem aqui, amigos, não deixem que isto passe. Simplesmente não deixem que isto passe despercebido como simplesmente algo um pouco místico. Father, we come this morning as your humble children. I realize that we're living in the last hour, closing time. Something can happen at any time. Man, women, boys, and girls are without God. And I pray you, Father, to be merciful. And I pray you to be merciful to those who have received and not realize that you're near in their heart. And realizing that little things of the world soon cares it out. I pray, God, that everyone here this morning will be really consecrated to you for the coming days to come. You know how much longer we're going to wait before your coming. We think it's trying to hand
Pai, nós vimos esta manhã como teus filhos humildes. Eu compreendo que nós estamos vivendo na última hora, hora de encerramento, algo que pode acontecer a qualquer momento. Homens, mulheres, rapazes ou moças aqui estão sem Deus. Eu te rogo, Pai, sê misericordioso. Eu te rogo, sê misericordioso com aqueles que têm recebido e não compreendem que tu estás perto nos seus corações e compreendo que as coisinhas do mundo através dos cuidados estão morrendo. Eu rogo, Deus, que cada um aqui, esta manhã, seja realmente consagrado a Ti para a vinda dos dias que se aproximam. E não importa quanto tempo mais nós vamos esperar antes da Tua vinda. Nós cremos que isso está bem próximo agora. Next while, people are trying to get saved. I'm thinking of those young people that night down at the altar trying to be saved, but across the line. No redemption for them, they were gone. Could not be saved. E depois de um pouco de tempo, as pessoas vão procurar ser salvas. Eu estou pensando naqueles jovens naquela noite, lá embaixo no altar, procurando ser salvos, mas tinham cruzado a linha. Nenhuma redenção para eles. Eles se foram embora, não podiam ser salvos. Father, I just pray that you'll bless each one while it is time for salvation, that they will receive it today, for we ask it in Jesus' name. Pai, eu simplesmente rogo que Tu os abençoes, cada um, enquanto houver tempo para nós. Que eles recebam isto hoje, pois nós o pedimos em Jesus Cristo. Amém. Let's stand. How many love Him with all your heart? Don't you want to get just a little closer to Him? Love Him just a little bit more. Let's say, I surrender all as we raise our hands to Him this morning. Will you do that? Give us a lead there. Surrender all your habits, all your ways. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. You really mean it? Vamos ficar em pé. Quantos o amam de todo o seu coração? Vocês não desejam se aproximar um pouco mais dele? Amá-lo só um pouquinho mais? Vamos cantar. Eu tudo entregarei. Enquanto nós levantamos as nossas mãos para ele esta manhã, vocês querem fazer isso? Dê-nos a introdução aí dele, irmã. Entregarei, tudo entregarei, todos os seus hábitos, todas as suas maneiras, entregarei tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você realmente quer isto? Entregarei tudo, entregarei tudo, entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, Father, have mercy. We love You so much, Lord. Some of these days, the trumpet's going to blow. I may be out on the field somewhere. Lord, I'll be thinking about the church then. When the winds begin to howl, the world's begin rocking. Someone said, what's the matter? Skies are turning red. Judgment hour is near. I'll think, oh, where's Brother Graham? Where's all of it home? But Father, then after a while we'll hear it sound like never before, the trumpet. The angel sounds the trumpet. Oh God, those who have entered the chamber of death shall rise up. How screams will go out. What's the matter with the world? We can't stand still as she's rocking. And then we'll be caught up together to meet in the air. Ó Pai, tem misericórdia, nós Te amamos tanto. Um dia destes a trombeta soará. Eu poderei estar em algum lugar lá no campo, Senhor. Eu estarei pensando na igreja nesse tempo, quando os ventos começarem a uivar e o mundo começar a se abalar. Alguns dirão, o que está acontecendo?
os céus estão se tornando vermelhos, a hora do juízo aproxima-se. Eu pensarei, onde está o irmão Graham? Onde está? Eles estão em casa. Mas, Pai, então depois de um espaço de tempo nós ouviremos um som como nunca antes. A trombeta, o anjo toca uma trombeta. Deus, aqueles que têm entrado na câmara da morte ressuscitarão. Quantos gritos agudos sairão? O que há com o mundo? Nós não podemos parar quietos, e ele está sacudindo, e então nós seremos arrebatados juntos para encontrá-lo nos ares. Oh, Father, if death shall come to us before that time, I mean natural death of this earth, separation here, may we enter the chambers with a gallant faith, wrapping the robe of Christ around us, the Holy Ghost. Someday we got to come down there, Father. And I realize I got to walk that line too. It's right out there before me somewhere. That hours that I enter that death chamber. Pai, se a morte vier a nós antes desse tempo, eu quero dizer morte natural da separação desta terra aqui, que nós possamos entrar nas câmaras com uma fé valente, envolvendo o manto de Cristo ao redor de nós, o Espírito Santo. Algum dia nós temos que descer ali, Pai, e eu compreendo que eu tenho que caminhar por essa linha também. Está bem lá fora, diante de mim, em algum lugar, essa hora em que eu entrar naquela câmara da morte. When I hear my sentence read, I don't want to go like a coward. I want to go like you went, Lord. Not try to wrap my own robe around, but wrap the robe of Christ, the Holy Ghost, around me. As Paul did say, Death, where is your sting? Grave, where is your victory? Enter that dark chamber among those who are dead, listening then for his voice of the archangel, that shall sound and will be called out from among the dead to meet our loved ones again. Quando eu ouvir a leitura da minha sentença, eu não desejo ir como um covarde, eu desejo ir como tu fostes, Senhor. Não procurar enrolar o manto vermelho ao redor, mas enrolar o manto de Cristo, o Espírito Santo ao redor de mim, como fez Paulo, e dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Entrar naquela câmara escura entre aqueles que estão mortos, pondo-nos à escuta então por sua voz do arcanjo que soará, e nós seremos chamados dentre os mortos para nos encontrar com os nossos amados outra vez. Oh Lord, if we miss that life, life's been nothing to us. We failed. But if we find Him who's precious in our heart, then we found all the purpose of God. Senhor, se nós deixarmos escapar isso em vida, a vida não foi dada para nós. Nós fracassamos, porém se nós o encontramos, aquele que é precioso no nosso coração, então nós encontramos todo o propósito de Deus. Oh, how we love Him this morning. May every Christian this morning see the vision quickly, Lord. The hour is getting late now. And I pray that you'll let them see the vision and take hold of life today and live forever. For we ask it in Jesus' name. Amen. Quanto nós o amamos esta manhã, que cada cristão esta manhã veja a visão rapidamente, Senhor. A hora está se tornando tarde agora, e eu rogo que Tu nos permitas ver a visão e segurar a vida hoje e viver para sempre, pois nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. You love each other? Turn around and shake hands with each other. Say, God bless you. Christ be with you instead of Merry Christmas. Say, Christ be with you as you turn around. Now don't leave. Just turn around and say, Christ be with you. Christ be with you. Now just a moment. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Vocês amam uns aos outros? Virem e apertem a mão um do outro, digam: Deus o abençoe, que Cristo seja com o irmão. Em vez de Feliz Natal, diga: que Cristo seja com o irmão. Enquanto você virar, agora não saia ainda, somente vire e diga: Cristo seja com o irmão, que Cristo seja com o irmão. Tudo, agora só um momento. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ora, eu pensei que havia passado do meio-dia, passa das 11, e pensei que fosse 12:20 apenas. Uma irmã disse: vamos ficar mais uma hora. Que tal? Amém. Everybody love the Lord, say praise the Lord. Let's just have just not over 3 or 4 words to tell
I love Jesus. Just say it no more than that. That's right. Somebody else. I love Jesus. I love him. I love him. Oh, yes. Jesus, Savior. Todos amam o Senhor? Digam, louvado seja o Senhor. Vamos somente ter uma pequena, somente uma, agorinha mesmo, apenas umas 3 ou 4 palavras de testemunho, tal como eu amo a Jesus, apenas diga, mas não mais do que isso. Isso é correto? Alguém mais? Eu amo a Jesus. Eu amo, ó Jesus. Jesus Salvador, guia-me. Sobre o mar tempestuoso da vida, ondas desconhecidas rolam diante de mim. Guia pelas rochas e salva a alma, mapa e bússola vem.